dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, Ed Carlos Trindade, e através do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram do programa O Farol e do Instagram da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Não era agora. E também você nos acompanha, só faltava essa, através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eita graça, né? É. Dá aquele like. E compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, fala nos comentários e deixa o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema, também deixa nos comentários a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no nosso programa. Eu estava até precisando, que a gente estava, vamos dizer assim, conversando um pouco pesado, não foi? Foi. E agora, para distrair um pouco, é ou não é verdade? Sim. Então, minha esposa, se a pessoa também está participando da nossa programação através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, ela pode também participar com a gente, colocar o comentário, sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, você interage com a gente, participa com a gente. E por falar em participar com a gente, hoje teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. Isso aí. E falando em comentários também, nós temos um canal lá no YouTube, canal do programa O Farol. Você vai falar um pouquinho sobre ele enquanto nós vamos aqui compartilhar o link do nosso ao vivo no Facebook. Isso aí. Canal Programa O Farol lá no YouTube. Lá tem todos os nossos programas. Você pode pegar no final de semana e maratonar, assistindo nossos programas, vendo nossos vídeos. Talvez você viu na segunda-feira e não pegou toda a trajetória de Abraão. Você pode maratonar toda a trajetória de Abraão que está lá, que a gente fala toda segunda-feira. Você também pode ir para o momento que a gente está falando como Deus age no casamento, que é segundas-feiras, que fala da vida amorosa. Nas quartas-feiras a gente fala sobre os fardos emocionais, o que o ser humano tem carregado na alma. Nas quintas-feiras a gente fala sobre o coração rendido, né? Como se ter um coração rendido. E também a gente está falando sobre esse tema que temos no 7º passo. Então, enfim, você pode maratonar, porque tem muitos programas com vários temas. Eu tenho certeza que você, nosso amigo ouvinte que ouve, que participa e que talvez perdeu algum dia, pode ir lá no nosso canal no YouTube encontrar tudo. Todos os nossos vídeos estão lá, tá bom? Então, a gente gostaria que você entrasse no canal, que você se inscrevesse, que você curtisse, que você comentasse e que você também compartilhasse. Quando você compartilha, você está abençoando essa outra pessoa. Por quê? O nosso programa, ele tem o intuito de levar o evangelho, a mensagem do evangelho. Aqui a gente não levanta nenhuma bandeira de uma instituição. Muito pelo contrário, a nossa bandeira é o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor. A gente fala sobre Ele, de como você encontrá-lo, de como você servi-lo, de como você ser mais parecido com Ele. Aqui a gente fala da sua intimidade com Deus,
tudo aquilo que realmente traz você para ter uma vida centrada na palavra do Senhor, a gente te ensina aqui. Esse é o intuito do programa, levar você a se aproximar de Deus. Então, o programa O Farol, nosso canal lá no YouTube, tá bom? E hoje é a sexta-feira, sextou, meu povo. Sim. Né? Sextou. E a gente está no nosso momento Ele e ela. Isso mesmo. E nosso momento ele e ela, a gente vai dar continuidade que a gente está falando sobre Provérbios 31. Estamos falando agora sobre a mulher virtuosa. E como é o momento ele e ela, a gente tem que falar do homem virtuoso. também. Homem virtuoso e a mulher virtuosa. É isso aí. Tá certo? Então, Nosso como você tema. já falou, fale o tema enquanto nós vamos para a nossa Reflexão do dia. Então, nosso tema do dia de hoje é: para você, o homem hoje em dia sabe o que é realmente honrar a sua mulher? Vou repetir. Para você, o homem hoje em dia sabe o que é realmente honrar a sua mulher? Esse é o nosso tema do dia. Vem participar com a gente, deixa a sua opinião. O programa Farol está no ar. É isso aí. Então vamos lá para a nossa reflexão do dia? Vamos lá. O peso da mochila azul. Mateus sempre caminhava até a escola com a mesma mochila azul, já meio gasta nos cantos. Para alguns, era só mais uma mochila comum, mas para ele, era como um lembrete diário do que carregava por dentro. Dúvidas, expectativas dos outros, sonhos confusos e aquele medo silencioso de não ser bom o suficiente. Numa manhã nublada, sentou-se no banco da praça antes de chegar à aula. Ficou observando as pessoas, umas com pressa, outras distraídas, outras sorrindo sem motivo aparente. E foi aí que percebeu que todo mundo carregava uma mochila, invisível ou não. Uma senhora passou mancando, mas sorria para quem cruzava seu caminho. O menino pequeno corria atrás do pai, mesmo tropeçando nos seus próprios pés. Um vendedor ambulante ajeitava suas mercadorias com cuidado, como quem organiza a própria esperança. Mateus respirou fundo, abriu sua mochila e pela primeira vez organizou tudo lá dentro. Tirou cadernos amassados, lembrou de trabalhos que poderia ter feito melhor, pensou em escolhas que precisava consertar. Nada no mundo mudou nesse minuto, mas algo dentro dele sim. Levantou-se com a sensação de que propósito não nasce de grandes acontecimentos, mas de pequenos arranjos diários. Ajeitar a vida, ajeitar o coração, ajeitar a maneira de olhar para si mesmo. Ao chegar na escola, um colega pediu conselho sobre um problema qualquer. Mateus sorriu. Nunca tinha percebido que alguém buscava nele uma direção. No fim do dia, enquanto voltava para casa, a mochila azul parecia mais leve. Não porque havia menos itens, mas porque ele entendeu que carregar peso não é o mesmo que carregar sentido. E o aprendizado ficou claro. Quando colocamos em ordem o que está dentro da nossa vida, o caminho deixa de ser tão duro. Propósito é saber por que caminhamos, mesmo quando ainda estamos descobrindo para onde ir. Ele vivia sem propósito. Aquela mochila, vamos dizer, é uma representação das coisas que ele carregava sobre si e dentro de si mesmo. Quando ele viu que as pessoas
quando diz o texto que as pessoas carregavam uma mochila invisível ou não, ou seja, cada um carregava seus próprios problemas, cada um tinha a sua vida, os seus afazeres. E quando ele percebeu isso, ele arrumou a mochila física dele, mas ele começou a arrumar os seus próprios pensamentos. Ele viu que enquanto ele não se arrumasse por dentro, o seu eu, a sua mochila invisível, a mochila não somente a física que ele carregava, que a vida dele não ia ter sentido. Ele começou a se ajeitar, ajeitou em uma coisa, ajeitou em outra, ajeitou seus pensamentos, e ele começou a perceber que até as pessoas começaram a pedir ajuda dele, ajuda para ele. E ele começou a ajudar as pessoas e passou a ter sentido a vida para ele. E quantas não têm sido as pessoas que precisam ajeitar as suas mochilas físicas e as mais importantes, as invisíveis, aquelas que a pessoa não consegue apalpar, que são as mochilas dos problemas, dos ressentimentos, das dúvidas, dos medos, das coisas que a pessoa tem carregado no seu dia a dia, trabalho, casa e por aí vai. Infelizmente, o ser humano tem esse mau costume de carregar bagagens que não são necessárias. Traumas, tristezas, angústias, palavras que as pessoas falaram, que não tem nada a ver com elas, mas que elas acreditaram naquelas mentiras, naquelas posicionamentos. E, infelizmente, quantos de nós não levamos mochilas desnecessárias, com ressentimentos, tristezas, angústias e decepções, né? E ele mostra que não é necessário. Como eu tiro essas mochilas? Como eu tiro essas bagagens? Como eu tiro isso de cima de mim? Só quando realmente você reconhece que você realmente pode começar a abrir essa mochila e começar a esvaziar, igual como Mateus fez, né? E pedindo a Deus discernimento, direção. Eu sempre falo, sempre vou voltar a falar. Tudo que fazemos com a direção de Deus é diferente. A nossa vida dá um outro sentido. E foi esse sentido que o Mateus procurou e encontrou. Legal. E todos aqueles que assim o fazem, encontram também, tá bom? Então essa foi a nossa reflexão de hoje. O peso da mochila azul. Dele era azul. De repente a sua tem a cor que tiver, mas não se está falando somente da mochila física, mas principalmente daquela que a pessoa carrega, que é invisível. Isso aí. Tá bom? E o nosso tema de hoje, minha esposa? Para você. O homem hoje em dia sabe o que é realmente honrar a sua esposa? O que é honrar a sua esposa? O que é honrar? Os homens hoje em dia sabem honrar uma mulher? Sabem honrar a sua esposa? Sabem honrar? Então é isso. Esse é o nosso tema. Esse é o nosso tema de hoje. Será que o homem sabe honrar? Você vai colocar o seu comentário, vai participar com a gente e vai colocar: para você, o homem hoje em dia sabe o que é realmente honrar a sua mulher, a sua esposa, o cônjuge, né? Isso. Então, você vai colocar a sua opinião, tá certo? Eu acredito que muita gente sabe. Sim. Eu acredito que muita gente, mas a maioria não sabe. A maioria não sabe. A maioria dos homens não sabe. Por quê? Porque os homens pensam que a mulher é apenas o quê? A sua cozinheira. Vixe. A sua cozinheira. Ou apenas a sua mulher mesmo. Só. Não é nem esposa, é a sua mulher que ele tem dentro da sua casa. Somente. E não a trata como deveria tratar, e como diz ali o nosso tema, não honra, ou seja, não age para com ela da forma que deve agir. É o meu pensamento. Ok. Eu também concordo. A grande maioria nem sabe o significado da palavra honrar, né? Estar ali para aquela pessoa,
fazer de tudo por ela, estar ali para honrá-la, para servi-la, para cuidá-la, para protegê-la, para fazer tudo por aquela pessoa. Infelizmente, as pessoas acham que essa palavra é um peso. Fazer tudo por alguém, imagina, eu quero que alguém faça tudo por mim. Então, as pessoas, infelizmente, se perderam. O povo não sabe o que é unidade, o que é casamento, o que é honrar alguém, se doar por alguém, estar ali por alguém, fazer de tudo por aquele alguém. Isso que diz a palavra de Deus, né? Que o marido tem que amar, honrar a sua esposa. E eu acho que a grande maioria nem sabe o significado da palavra honrar. Infelizmente. Então, não sabe o que significa, não vive. E para viver, tem que sacrificar. Honrar alguém é sacrificar. Eu vou falar, é sacrifício. Honra vem de sacrificar. Você sacrifica as suas vontades para honrar aquela pessoa com o seu melhor, com o seu tempo, com tudo que você possui. A grande maioria não sabe o que é isso. E nós vamos aprender isso hoje. Daqui a pouquinho. E vamos colocar em prática, tá certo? Tá certo. Então, minha esposa, vamos para a canção. Sim, a canção de hoje é O Senhor é a Minha Luz. Isso. E se você estiver colocando um comentário, quando voltarmos da canção, vamos ler o seu comentário, tá certo? Um momentinho que não quer, a música não quer sair. Em meio às sombras, eu clamo a ti, Senhor. Minha alma anseia por teu grande amor. Quando o medo vem tentar me derrubar, eu confio em ti, meu Deus, para me livrar. Tu és a força que me faz seguir. Em cada passo eu posso sentir teu braço forte nunca falhará, e minha vida em tuas mãos está. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei em qualquer situação? Quando os inimigos vêm contra mim, eles que vão tropeçar e cair. Quando as tempestades vêm me afligir, eu me lembro que estás sempre aqui. Em tua casa eu desejo habitar, todos os dias teu nome exaltar. Tu és a força que me faz seguir. Em cada passo eu posso sentir teu braço forte nunca falhará, e minha vida em tuas mãos está. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei em qualquer situação? Quando os inimigos vêm contra mim, eles que vão tropeçar e cair. Mesmo que um exército me cerque, meu coração não temerá. Em tempos de guerra eu confiarei, pois sei que sempre me guardarás. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei em qualquer situação? Quando os inimigos vêm contra mim, eles que vão tropeçar e cair. Mesmo que o exército me cerque, meu coração não temerá. Em tempos de guerra eu confiarei, pois sei que sempre me guardarás. O Senhor é minha luz e salvação. Em ti confiarei, minha rocha, minha unção. Quando os inimigos vêm contra mim, eu sempre me fortalecerei em ti.
17 horas e 46 minutos. E estamos de volta com todos vocês. E vamos dar continuidade a esse estudo que estamos fazendo na sexta-feira, falando sobre Provérbios 31. Como eu digo sempre, certo, minha esposa? Certo, marido. Então vamos nós darmos continuidade ao que nós falamos na sexta-feira passada, né? Sim. Estamos falando de Provérbios 31, já falamos da mãe do rei Lemuel, né, que foi ela que deu essas palavras, esses ensinamentos para que seu filho encontrasse essa mulher virtuosa, que não é uma mulher perfeita, tá, gente? Mas é uma mulher que verdadeiramente tem as virtudes que vêm do Senhor. Então vamos dar continuidade, por gentileza. Vamos. Estamos falando sobre o homem e mulher virtuosos. Na Bíblia, um homem honra sua esposa e família através do amor sacrificial. Você já leu Provérbios? Não li. Tá aqui, já no estudo. É. Vá. Vou continuar aqui, depois eu leio. Ok. Respeito, você vê, através do amor sacrificial, respeito, liderança gentil e cuidado. Isso envolve amar a esposa como a si mesmo, sendo compreensivo e não a tratando com amargura, além de ser responsável pelo sustento, proteção e orientação espiritual dos filhos e da família como um todo. Você vê o que envolve esse Honrar. A honra, né? A honra. Quando você honra alguém, você faz tudo por essa pessoa, você sacrifica por ela. É um amor sacrificial. Honrar, cuidar, zelar, proteger, estar ali para ela. Isso é honrar. E lá o Provérbios 31, do versículo 12, 13 até o 14, diz assim, ó, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalho de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Que legal. Essa é a mulher Virtuosa. Você vê como ela é. Então, por isso que a mulher age dessa forma, como diz as Escrituras, que o homem deve honrar essa mulher. Aí tem aqueles que estão nos assistindo que dizem, mas a minha mulher não age dessa forma. Então, como que eu vou honrar a ela? Se você está ouvindo a palavra e se você está entendendo, então você faz a sua parte, honrando-a, para que, através da sua atitude, ela venha se tornar essa mulher virtuosa. Então, seja esse homem, por isso que homem e mulher virtuosos. Porque o homem sendo esse homem virtuoso, o que quer dizer isso? Tendo virtudes. As virtudes que a gente explicou semana passada. Eu não sei, não ouvi, eu não assisti. Então, depois aqui do programa, você vai lá no programa da semana passada e assiste, que você vai entender direitinho. Você sendo esse homem, você vai estar abençoando a sua esposa para que ela se torne essa mulher virtuosa, tá bom? Aí, para a esposa, amor sacrificial. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que significa estar disposto a se sacrificar por ela e a cuidá-la como parte do próprio corpo. Ninguém quer se ferir, se machucar. Você falou como? Não. Se machucar, se maltratar. Se maltratar. Então ninguém quer fazer isso consigo mesmo.
Então, quando a pessoa faz, no caso o homem, com a sua esposa, maltrata, machuca, então está fazendo consigo mesmo. Então aqui ensina para amar e sacrificar por ela e cuidá-la como parte do próprio corpo. Quando há o casamento, ambos se tornam uma só carne, um só corpo. Então, ambos devem zelar para cuidar desse um só corpo, que é formado pelos dois. Sim, com certeza. E unidade, né? A unidade, isso mesmo. Respeito e compreensão. Tratar a esposa com honra e respeito, reconhecendo-a como vaso mais fraco e co-herdeira da graça de Deus, buscando compreendê-la e evitando tratá-la com amargura. Ai, que lindo. Eu Quer amo dizer, a compreender e evitando tratá-la com amargura. Porque ela é o vaso mais fraco. Mas também é co-herdeira da graça de Deus. A palavra do Senhor, ela vem para as nossas vidas como um bálsamo, mostrando como Deus é glorioso em nos criar, o homem e a mulher. Mas Ele colocou cada um no seu lugar, com a sua virtude. Com a sua virtude e com tudo aquilo que Ele depositou em cada um de nós como um complemento. Você vê que no casamento, o homem não é maior do que a sua esposa, a esposa não é maior do que o seu marido. Eles são um complemento um do outro, eles se completam se tornando um. Então, o que vem eu respeitar o meu marido, me submeter a ele, mas para isso ele me ama, ele me honra, ele me cuida, ele me protege. Olha que complemento, né? O que Deus fez, o casamento é algo muito sagrado, muito abençoado. E como eu percebo que hoje em dia as pessoas não têm percebido quanto as pessoas não têm valorizado o casamento, valorizado a família, valorizado esse amor que vem do Senhor. E essa pureza que é o casamento, essa coisa gloriosa que Deus criou, né? Que é algo que verdadeiramente as pessoas têm perdido o valor para muitos, mas que não deixa de ser para Deus algo que é realmente muito abençoado. Com toda certeza. E diz mais assim: satisfação mútua. Atender às necessidades do relacionamento, assim como ela atende às dele, sendo um casal que se ama, respeita e cuida um do outro. Você vê, satisfação mútua. Um se alegra com o outro. Um completa o outro. Então é isso que é essa satisfação mútua. Para a família, incluindo os filhos, liderança amorosa. Liderar a família com amor, humildade e orientação, seguindo os princípios bíblicos. Não adianta o pai falar que honra a sua mãe se o seu filho não vê isso em casa. A palavra, as atitudes falam muito mais do que as palavras. Quando o seu filho vê você, marido, honrando, cuidando, zelando, protegendo, fazendo o melhor pela mãe deles, eles vão aprender vendo o que é honrar uma mulher. Quando ele se tornar um homem, também ele vai saber o que é, porque ele viu o pai dele sendo para com a mãe. Então, as pessoas às vezes falam assim, não faça isso, mas elas fazem. Então, se os seus filhos vão ver você fazendo o errado, eles, consequentemente, vão fazer igual. Porque os filhos não aprendem com palavras. Não seguem. Eles não seguem... como é o nome? Esqueci a frase. Conselhos? Conselhos, eles seguem exemplos, né? Então, temos que ser esse bom exemplo. Pai tem que ser esse bom exemplo para os seus filhos, como? Fazendo, usando da palavra de Deus, ensinando em retidão, em caráter, sendo esse bom pai presente, esse homem que honra essa sua esposa, honra a mãe dos seus filhos. E colocando em prática isso aí, os filhos, eles estarão também honrando. Isso, com certeza. Honrando.
aprende a honrar a mãe e, consequentemente, quando se casar, a sua esposa. E como diz aqui, liderança amorosa, ou seja, é uma liderança, ou seja, é um líder Sim. que vai ter, vamos dizer assim, seus seguidores, os Sim, filhos os filhos. estarão seguindo. Proteção e sustento. Proteger a família, providenciar o necessário e ser responsável por seus cuidados. É o que Deus ele espera que façamos, né? Proteger, providenciar o necessário e ser responsável por seus cuidados. Educação e orientação. Ensinar e guiar os filhos nos caminhos da fé e dos valores bíblicos para que possam crescer como indivíduos que honram a Deus e sua família. Quer dizer, ensinar a honrar a Deus e honrar a sua família. Então, acima de tudo, ensinar o caminho de Deus, como honrar a Deus, como fazer a vontade de Deus. E isso é um papel fundamental. Você vê a educação e orientação. Não só a educação no que diz respeito à educação de conhecer o pai, mãe, as outras pessoas, aquele respeito, como se diz, né, pelos mais velhos, pelos idosos, saber reconhecer isso. Mas, acima de tudo, a educação espiritual. Também os outros tipos de educação, que como a gente aprende, né, que a educação vem de casa. Vem de casa. Então, a gente educar o filho em todos os sentidos. A ter responsabilidade, a sua palavra a ser sim, sim, não, não, a ter amor e respeito para com o próximo, a amar e respeitar a sua professora, ser pontual, ter dignidade, ter uma vida digna, ser um bom amigo. Tudo isso vem de casa. Quando nós ensinamos para os nossos filhos a ter caráter, a ter postura, mas quando os pais são presentes, aqui está falando do homem, mas a mulher também tem que ser presente, perceber. Quantas e quantas vezes eu falo para ela assim, ó filho, fala assim, conversa ali com o Kevin, isso. Por quê? Porque tem coisas que é ele que tem que conversar, ele tem que ensinar, porque ele é o homem, ele é o pai, ele é o provedor, ele tem uma postura diferente da minha. Eu sou aquela. Ele ama, hoje a gente estava conversando sobre isso, ele ama quando eu digo que ele parece com o pai dele. Ele é mamãe. Aí seu pai é muito inteligente, meu filho, seu é assim. Ele, mas você também é. Eu digo, sim, mas você é muito parecido com ele. E é uma realidade. Ele é muito. Eles almoçam do mesmo jeito, eles têm os mesmos trejeitos, eles dormem parecido, eles têm a mesma postura. E isso é muito bom. Ele ama o pai dele e ele tem orgulho de ter o pai dele. Ele diz que o pai dele é maravilhoso. E quando eu digo pra ele que ele parece muito com o pai dele, ele se sente bem. Por quê? Porque ele tem admiração por esse pai. Então, muitas coisas acontecem nas famílias porque essa visão desse homem, desse pai, quem é essa postura, como é que ele é, de que maneira, né? Porque tem coisas que eu vou resolver como esposa, como mãe, mas tem coisas que é o meu marido, como pai, que tem que resolver, que tem que sentar, que tem que conversar, que tem que estar ali, como é a palavra? Orientando o filho. Então, é muito sobre isso. A gente tem que aprender a dividir as cargas e cada um tem o seu papel naquela família. Fidelidade. Ser fiel à esposa da sua juventude, mantendo a união e a fidelidade ao longo do casamento. Isso é indiscutível, né? Fidelidade. Como é que um pai pode falar para o seu filho ter caráter, ter conduta, se o filho vê esse pai não sendo fiel? Consequentemente, esse filho também vai ser infiel quando crescer, porque ele viu o pai dele sendo. A grande maioria, não, eu não vou ser igual ao meu pai. Às vezes, infelizmente, é hereditário, passa de pai para filho. Às vezes aquele pai viu a mãe sofrer tanto, ou aquele filho viu, aí não vou ser igual. Acontece, mas temos que ser exemplos no nosso lar. Interessante essa parte que diz aqui, ser fiel à esposa da sua juventude. E você é minha esposa da minha juventude. Por quê? Porque eu te conheci desde a juventude mesmo, né? Criança, né? Verdade. Quando eu te conheci, eu tinha 14 anos. Eu tinha
ia fazer 10. Ia fazer vê, 10 né? anos. Tinha Então, 9. a esposa da minha juventude. Tá vendo? Ações práticas. Comunicação. Ah, tá, gente. A gente se conheceu, não namoramos. É. Deixa eu explicar pra pessoa não achar. Ai, vocês começaram a namorar um com 9, outro com 14. Não. Eu comecei a namorar com a de. Nem namoramos. A gente começou um compromisso quando eu tinha 17 e ele tinha 21. Sim. Mas nos conhecemos. Conhecemos. De ele me ver e eu ver ele. Sim. Mas nem pensávamos em namorar ainda. Quer dizer, ele sim. Tá dando satisfações. Não, porque é bom explicar, porque as pessoas dizem assim, namorou cedo. Não namorei cedo. Não concordo com criança namorando, não sou a favor, acho isso horrível. Quando as pessoas falam sobre isso, eu não concordo. Eu acho que tem tempo pra tudo. Teve o tempo da gente se conhecer, da gente se tornar amigo. Pra lá na frente, quando eu tinha 17, a gente nem namorou, a gente orou. Eu vim namorar com a de Carlos quando eu tinha 19. Com 17 a gente já orou ainda, gente. Naquela época, né? A gente já tinha que orar um tempão. Sim. Ações práticas. Comunicação. Conversar com a esposa e os filhos com respeito e gentileza, buscando entendimentos mútuos. Então, conversar com a esposa e com os filhos. Perdão. Ser capaz de perdoar e pedir perdão um ao outro para superar os atritos e dificuldades que surgem no casamento. Será que todos fazem isso? Pede perdão? É uma das coisas fundamentais no casamento. Saber pedir perdão, saber perdoar. Porque são né? Sim. A gente é fundamental no casamento. Oração. Orar pela família e junto com ela fortalecendo a fé e o relacionamento espiritual entre todos. Com certeza. A gente nunca pode esquecer que a oração é o elo que nos une a Deus. Né? E é essencial. É imprescindível na vida daquele que diz servir ao Senhor Jesus. A oração é fundamental. E diz na palavra do Senhor, orai sem cessar. Sim. Porque quando a gente estamos orando, nós estamos em conexão com o Espírito Santo. A gente está ali, falando com ele e ele com a gente. Então a oração é extremamente fundamental. E não tem conversa. Quem não ora, como é que vai dizer que serve ao Senhor se não vivem falando com ele? Então, já que estamos falando de oração, vamos para a oração para a gente aprender a honrar, no caso, os maridos, honrar a esposa. Não é isso? Isso aí. Então, vamos falar com Deus. É momento de oração. Deus querido e amado, estamos na Tua presença, Senhor, e pedimos a Ti, juntamente com diversas pessoas que oram conosco, meu Deus, para que o Senhor venha colocar, meu Deus, dentro deste lar, aquilo, meu Pai, que aprendemos em Provérbios 31. Quando, meu Deus, o Senhor nos ensina aos homens honrar a sua esposa, honrar o seu lar, fidelidade, comunicação, conversar com a família, prover, procurar fazer o melhor para com a sua esposa, os seus filhos, dentro do seu lar. Ó, meu Pai, e uma vez a gente colocando isso em prática, meu Deus, é como o Senhor colocou através dessa mensagem, é uma liderança para que seja seguido pelos filhos, é o exemplo passado para que os filhos venham colocar em prática. E eu peço ao Espírito de Deus, toma cada pessoa em tuas mãos, aqueles, meu Deus, que de repente até hoje não têm conseguido agir dessa forma, que o Senhor fortaleça, que o Senhor, meu Deus, dê a tua direção, para que essa pessoa possa colocar em prática e assim ser, meu Deus, abençoado, honrado pelo Senhor. Espírito de Deus, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas que oram conosco, que o Senhor abençoe a vida deles, a família deles, abençoa, meu Deus, o casamento, a união, sejam todos honrados e abençoados pelo Senhor, pois em tuas mãos, meu Pai, nós entregamos e te agradecemos,
na certeza da tua resposta e vitória na vida de cada uma dessas pessoas, no nome e para a glória de Jesus. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Você não vai se perder. Muito bem, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. Deus é o teu farol, você vai se encontrar. E creia que esse Deus, ele é sim o teu farol e que vai iluminar a tua vida e vai te abençoar, tá certo? E o nosso ao vivo vai ficando por aqui. E se você chegou depois, pegou o programa no finalzinho, então você tem a possibilidade de assistir totalmente, assistir o que fica gravado, ou ir lá no nosso canal e assistir todos os programas que estão lá, tá bom? O link está aí e você só é seguir o link que vai direto para o nosso canal, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Um bom dia, boa tarde e boa noite. Minha esposa, amanhã é sábado. É isso aí, gente. Amanhã é sábado. Então, Deus abençoe o final de semana de vocês. Se for da vontade do Senhor, segunda-feira estaremos de volta com o programa O Farol. Tchau, gente! Faz você